Oi, pessoal, atividade postada no dia 3 de agosto. Na primeira atividade, pediu para a gente trabalhar as potências. Eu já fiz algumas coisinhas aqui para adiantar e o vídeo não ficar muito longo. Primeira coisa, toda vez que se fala em potência, é a base que tem que ser repetida de acordo com o expoente. Nesse caso, a base é um nono, então o nono tem que aparecer duas vezes. Por que duas vezes? Porque o nosso expoente ali, ó, é 2. E jogo de sinais, nesse caso, mais com mais só pode ser mais. Depois, o que a gente tem que fazer? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 1, 9 vezes 9. Então, a letra A ficou 1,81 avos. Na B, é meio negativo elevado a 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E o jogo de sinais? Negativo elevado a número par. Resultado só pode ser negativo, mas eu só faço isso quando tiver negativo. O positivo sempre vai ser positivo, gente. Então, negativo elevado a um número par, o resultado é sempre positivo, ou então pode fazer o jogo de sinais aqui, não tem perigo não. Só que aqui tem que tomar cuidado para não confundir. E aí, nesse caso, numerador vezes numerador. Então, 1 vezes 1 vezes 1 só pode ser 1. Embaixo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64. Na C, apareceu 1/4 negativo vezes 1/4 negativo, né? Já repeti aqui. Então, menos com menos só pode ser mais. 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, 16. E aqui embaixo, qualquer valor elevado a 1 só pode ser ele mesmo. Cuidado para não confundir, ó. Qualquer valor elevado a 1 só pode ser ele mesmo. E qualquer valor elevado a 0, não importa se é fração, números com vírgula, não importa a base não importa. Qualquer valor elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Já na questão 2, pediu para trabalhar raiz quadrada. Então, eu venho aqui, ó. Raiz é o número multiplicado por ele mesmo para voltar no valor que aparece dentro da raiz. Nesse caso, 4. Então, a minha resposta só pode ser 2, porque 2 vezes 2 volta em 4. Aqui, no denominador, só pode ser 4, porque 4 vezes 4 volta no 16. Na B, tem um negativo dentro da raiz. Significa que eu vou dizer que a letra B não tem solução. Por que não tem solução? Porque, pela lógica, qual seria o resultado? Negativo. 4, porque 4 vezes 4 é 16. 5, porque 5 vezes 5 é 25. Só que se eu pegar esse resultado e multiplicar por ele mesmo, que é a ideia da fração não, da raiz, o meu valor, ele fica um valor positivo, ó. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, aqui ficou o quê? Positivo. E aqui era o quê? Negativo. Então, por isso que toda vez que for trabalhar raiz com índice par, se o negativo estiver dentro da raiz, eu vou dizer não tem solução. Então, a B não tem solução, porque o negativo é dentro da raiz. Agora, quando está do lado de fora, não tem nada a ver. Não, em momento nenhum vai atrapalhar a nossa resolução, é do lado de fora. Então, isso aqui é como se fosse uma expressão. Aí, raiz quadrada de 100, 10, porque 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 16, 4, porque 4 vezes 4, 16. Outro detalhe que eu não falei no vídeo de explicação. Toda vez que vocês tiverem um resultado de raiz, a gente não pode simplificar. Então, não tem simplificação quando é resultado de raiz. Só trabalha simplificação quando a gente está trabalhando com frações, mas cuidado, nesse caso aqui, raiz não pode ter simplificação. Na letra D, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 121, 11, porque 11 vezes 11, 121.
E a letra E, que é a última, o negativo aparece do lado de fora, então não tem nada a ver, tá? Esse negativo fica quietinho aqui, permanece na resposta, tá? Ele tá do lado de fora, ele não vai atrapalhar. E 9 vezes 9, 81. E qual é o número que multiplicado por ele mesmo para chegar no 625? É o número 25. Então, 25 vezes 25, 625. Cuidado que tem muito aluno que acha que raiz quadrada é metade. Cuidado, raiz quadrada não é metade do valor. Raiz quadrada significa que é o número vezes ele mesmo para voltar nesse valor que aparece aqui. Prontinho, gente, foi isso.